México es un país libre, independiente, soberano y democrático. 9 de março de 2025, 36 graus sob o sol do meio-dia. Mais de 350 mil pessoas lotam a Praça da Constituição, o coração político do México. No centro de todos os olhares, em frente ao Palácio Nacional, uma mulher sobe ao palco. Seus passos são firmes. Ela usa um vestido azul com bordados tradicionais. México es un gran país con un pueblo digno y valeroso. Somos naciones en igualdad de circunstancias. No somos más, pero tampoco somos menos. Y siempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro amado pueblo y a nuestra bendita nación. Entre faixas de apoio, celulares e câmeras erguidas, milhares tentam encontrar uma brecha na multidão para vê-la melhor. Não é uma celebridade, é Claudia Sheinbaum, a presidenta da República. Amigas y amigos todos, nos reunimos una vez más en esta plaza hermosa, corazón político de los Estados Unidos mexicanos. Me comprometí con ustedes a que nunca iba a haber divorcio entre pueblo y gobierno. O dia em questão marcava 160 dias de seu governo e foi reservado para prestar contas ao povo sobre qual seria a posição do México diante das ameaças tarifárias e a pressão externa do presidente Trump na fronteira entre os dois países. Siempre que hubiese que informar o afrontar alguna adversidad, íbamos a estar juntos. Y no rompo mis compromisos. Aquí estamos juntos, pueblo y gobierno. A mensagem dirigida à Casa Branca deixou claro: os mexicanos estão com sua presidenta e unidos pela soberania do seu país. Y nunca nos vamos a separar. Foi nesse clima de mobilização popular que desembarquei na Cidade do México. Durante 41 dias, percorri as ruas para entender as preocupações e anseios da população para além do fator Trump. Entrevistei a própria presidenta Claudia Sheinbaum, cidadãos mexicanos e especialistas. O resultado é este podcast. Ser una dama de hierro. La dama de hierro mexicana. Es una mujer de hierro. Dije cabeza fría, ¿no? Sí. Olá, eu sou o jornalista Matheus Cerqueira e você está ouvindo Claudia Sheinbaum, a Dama de Ferro Mexicana. Uma produção em 4 episódios que explora os principais desafios enfrentados pela nova mandatária do México. Das tensas relações com os Estados Unidos de Donald Trump, a continuidade do projeto político conhecido como Quarta Transformação, passando pelo embate acalorado da reforma judicial, para, por fim, chegar a um dos problemas mais complexos do país, os cartéis. E este é o primeiro episódio, Soberania em Tempos de Acordo, no qual mergulhamos nas relações econômicas e diplomáticas do México com os Estados Unidos de Trump, especialmente dentro do Acordo TEMEC. Hoje, eu irei assinar uma série de decretos presidenciais e, por meio dessas ações, daremos início à restauração completa da América e à restauração do bom senso. Tudo se resume ao bom senso. Em primeiro lugar, eu declararei uma emergência nacional na nossa fronteira ao sul. Primeiro, que tenha a certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir. Toda entrada ilegal será imediatamente impedida e iniciaremos o processo de devolver milhões e milhões de
imigrantes ilegais de volta para o lugar de onde vieram. Restabeleceremos a nossa política Fique no México. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esses trechos resumem bem o desafio da presidenta Sheinbaum com os Estados Unidos de Trump nos últimos meses. São 3 frentes nas quais ela continua negociando com Washington. Primeiro, a questão migratória, marcada por políticas duras que afetam milhares de mexicanos e suas famílias. Segundo, o combate aos cartéis de droga, um problema que ultrapassa fronteiras e ameaça a segurança e a soberania do México. E terceiro, a pressão econômica de Trump, com ameaças tarifárias que podem impactar o acordo entre México, Estados Unidos e Canadá, também conhecido como TEMEC e USMCA, ou ainda a versão modernizada do NAFTA. Mas como responder a esse malabarismo de temas? Sempre foi assim? Uma negociação de diferentes questões de uma só vez? Isso é o que nos responde a professora de Relações Internacionais do IBMEC, Marcela Franzoni. O governo mexicano, historicamente, ele sempre preferiu negociar tema por tema. Então, você negocia temas econômicos, você negocia tema político, você negocia segurança. E o que o Trump tem feito, ele tem misturado alguns temas dessa agenda bilateral e tem colocado todos eles em pauta para que o México ceda em outras frentes, né, basicamente. Então, do tipo, o Trump ameaça as tarifas, o México vai negociar e, na hora de negociar, os Estados Unidos quer uma fronteira mais fechada. Então, ele tem juntado temas migratórios com temas comerciais para conseguir algumas outras coisas, né? Então, historicamente, não era assim. As negociações sempre foram muito compartimentadas do ponto de vista temático. E agora o que a gente tem visto é uma negociação mais complexa por essa mistura aí que o Trump tem feito. Essa mistura de agendas promovidas por Trump, conforme explicou a professora Marcela, obriga o México a agir de forma estratégica e cautelosa, com uma política externa defensiva, que precisa lidar com exigências migratórias, ameaças públicas e também com chantagens comerciais que beiram embargos econômicos. E é aí que entra a real complexidade para o governo Sheinbaum, manter a soberania nacional enquanto negocia com um parceiro comercial que concentra mais de 80% das exportações mexicanas. Para se ter uma ideia, esse fluxo correspondeu a quase 28% do PIB do país em 2024. Ou seja, Washington tem no TEMEC, o acordo entre México, Estados Unidos e Canadá, sua principal cartada contra o país. Mas o plano de fundo para essa pressão sobre o TEMEC tem nome: imigração ilegal e o tráfico do opioide fentanil. 2 problemáticas que voltaram ao centro do debate nas relações entre Cidade do México e Washington com o retorno do republicano à Casa Branca. Quem explica isso é a analista de risco da Control Risks para México, Marina Pera. As circunstâncias e as mudanças na relação México-Estados Unidos nesse segundo governo Trump acabaram forçando ou pressionando a Sheinbaum a adotar medidas de segurança mais fortes para conter o tráfico de fentanil e para aumentar a segurança nas fronteiras e impedir ou diminuir o fluxo de imigrantes indocumentados. Então, eu acho que a circunstância fez ela adotar medidas mais firmes e essas têm sido as principais concessões nas negociações entre México e Estados Unidos. Mesmo antes da vitória de Trump, a Sheinbaum tinha apresentado um plano de segurança para tentar diminuir o tráfico de drogas e a imigração ilegal. Ele é apoiado em 3 frentes. Primeiro, a prevenção, com programas sociais voltados a jovens em situação de vulnerabilidade a fim de afastá-los da criminalidade. Segundo, inteligência, com maior uso de cruzamento de dados e monitoramento de rotas de tráfico. E terceiro, o fortalecimento da Guarda Nacional, com mais efetivo e presença nas regiões de fronteira. Mas ainda assim, o plano foi considerado tímido para o tamanho do problema, e a volta de Trump à presidência forçou a Sheinbaum a recalcular a rota. Foi o Trump que botou pressão e fez ela adotar medidas mais fortes de segurança para demonstrar esses resultados e chegar mais preparada nas negociações comerciais e falar: nós diminuímos o tráfico de pessoas, diminuímos imigração ilegal, irregular, diminuímos o tráfico de fentanil, o tráfico de drogas, então a gente não quer essas tarifas, a gente quer respeitar o TEMEC. No entanto, apesar das medidas adotadas pelo governo Sheinbaum, ainda há dúvidas sobre a efetividade dessas ações para garantir avanços concretos nas negociações comerciais com os Estados Unidos.
E é justamente nessa incerteza que reside o maior desafio da mandatária mexicana, como aponta Marina Pera. É isso que a Sheinbaum está fazendo, e o problema é que a gente não sabe se isso vai ser suficiente para realmente alterar, né, as negociações comerciais a favor do México, porque a Casa Branca não lançou exatamente indicadores específicos para tráfico de drogas e para imigração, que fale assim, se chegar nesse nível, a gente vai suspender, a gente vai tirar todas as tarifas. Não tem esses indicadores para falar o que é suficiente, o que não é, então vai depender muito da retórica do Trump e muito da disposição do Trump de realmente aceitar esses avanços no México, porque de fato tem sido eficaz em alguma medida para diminuir o tráfico de drogas, mas a gente não sabe se vai ser suficiente. Em outras palavras, a pressão comercial domina o discurso, mas muitas vezes funciona como pretexto para pressionar o México na questão do tráfico de fentanil e da imigração ilegal. E é aí que entra a estratégia da presidenta Sheinbaum para contornar essa pressão e mostrar que a cidade no México tem sim margem para negociação, como analisa a professora de Relações Internacionais do IBMEC, Marcela Franzoni. A grande aposta do governo mexicano, e que ela tem feito bastante bem, e o Obrador também, foi apostar nos elementos que são os elementos de interdependência entre os dois países, né? Então, acho que isso é um ponto em comum. É como se toda a estrutura diplomática mexicana estivesse investindo em mostrar para os Estados Unidos que esse aumento de tarifas, né, que o rompimento do acordo comercial, porque na prática as tarifas ameaçavam diretamente o acordo, que esse rompimento pode aumentar muito os custos internamente nos Estados Unidos e os impactos vão acabar sendo talvez muito mais nocivos nos Estados Unidos, assim como também no México. Esse aumento de custos citados pela professora Marcela Franzoni pode ser entendido da seguinte maneira. México e Estados Unidos não são concorrentes diretos na maior parte dos setores. São, na verdade, economias complementares. O que quero dizer com isso? Que o México é fortemente integrado à cadeia produtiva dos Estados Unidos, especialmente em setores como o automotivo. Ou seja, o que o México produz, muitas vezes, é componente ou insumo para produtos finais montados ou consumidos nos Estados Unidos. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. Para ilustrar melhor o que a presidenta disse, imagine que uma unidade maquiladora no norte do México produza retrovisores mais sofisticados com sensores e câmera. Cada retrovisor desses custa, por exemplo, $100 a unidade, e ele será enviado para uma fábrica nos Estados Unidos, onde será instalado num carro novo da Ford ou da General Motors, por exemplo. Agora imagine que o governo dos Estados Unidos decida impor uma tarifa de 25% sobre esse tipo de componente. O valor do retrovisor salta automaticamente para $125. Depois que o carro é parcialmente montado, ele pode ainda voltar ao México para ajustes finais, pintura ou até mesmo para ser despachado de lá para outros países. Se houver uma nova tarifa nesta volta, o custo aumenta de novo. Es decir, aquí se produce una parte muy importante de lo que consumen los estadounidenses, particularmente automóviles. ¿Qué va a pasar ahora? Estados Unidos impone 25% de impuesto a todas las exportaciones mexicanas, sin distinción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se produce aquí, cuando se va a Estados Unidos, les va a costar a Estados Unidos 25% más. Si nosotros ponemos el mismo impuesto de regreso, pues va a costar otro 25% regresarlo. Y volverlo a enviar, pues otro 25%. ¿Qué va a pasar con eso? Pues va a encarecer los productos. Ou seja, é um vai e volta de peças e produtos pela fronteira e qualquer taxa imposta ao longo desse caminho pode ser um tiro no pé para os dois lados. Isso porque prejudica os produtores mexicanos, mas também aumenta os custos de fabricação e preço final do carro que é vendido nos Estados Unidos. Nesse cenário, surge uma outra carta na manga do México e que a presidenta Sheinbaum soube explorar com habilidade: o fator China. O governo mexicano tem tentado apostar que, já que o foco principal é a China, né, a grande ameaça é a China, o México ele poderia ser mais um aliado nesse momento, na medida em que muitos dos produtos que são ofertados pela China, o México também produz,
principalmente esses produtos de manufatura intermediária, né, que são usados para fazer essas peças e os carros, por exemplo, ou outros produtos, e aí reforçar essa relação. Então, assim, ao passo em que se taxa a China, seria interessante reforçar as relações com o México. Apesar disso, a professora do IBMEC observa que o fator ideológico vai continuar tendo maior peso nos anúncios de Trump e que dificilmente o estadunidense vai reconhecer o papel do seu vizinho latino-americano como valioso para Washington e estratégico no tabuleiro geopolítico contra os chineses. Assumir isso não interessa à sua base, que é conservadora e muitas vezes hostil aos próprios mexicanos. E aí eu acho interessante, Matheus, notar que o Trump nunca vai assumir isso, né? Porque internamente ele não pode assumir isso, né? Mas é muito difícil pensar em um cenário em que ele vai taxar na mesma proporção o México e a China. Porque se ele taxa mais a China, ele vai precisar do México. Esse recuo dele, para mim, sinaliza muito para essa possibilidade de que essa taxação em cima da China ela vai precisar ser compensada com o reforço com outros parceiros. E por mais que ele não assuma essa relação, vamos dizer, de proximidade econômica ou produtiva com o México, é uma questão que é quase inevitável pela fronteira, pelo acordo, pela proximidade econômica, né? E pelo grau de interconexão do próprio setor empresarial. Mas, para o governo mexicano, essa parceria comercial com Pequim é vista como uma faca de dois gumes, ou melhor, 3. Isso porque, ao mesmo tempo que essa aproximação com Pequim pode ser usada como pressão contra os Estados Unidos, por outro lado, o aumento das relações comerciais com a China pode representar um risco para a própria economia mexicana, que é competidora direta do gigante asiático em alguns segmentos. Além disso, essa aproximação pode gerar mais pressões por parte dos Estados Unidos, especialmente no contexto de renegociação do TEMEC prevista para 2026. Como consequência, mesmo sendo pragmática e priorizando os interesses do México, Sheinbaum se vê obrigada a optar por um distanciamento de Xi Jinping. E a gente já começou a ver o governo mexicano pausando algumas aprovações de fábricas chinesas nesse setor, no setor automotivo, entrando no país. Então, pausaram um pouco, não querem essa manchete, digamos, querem evitar mais um ponto de pressão numa relação que já está muito tensa. Nesse setor que já foi taxado pelos Estados Unidos, já está avisado, né, os carros elétricos viraram uma nova fronteira da guerra comercial entre Estados Unidos e China. O argumento da Marina Pera confirma o cuidado do governo mexicano em preservar o TEMEC como prioridade. A explicação lógica, como já citamos, é que os Estados Unidos é um mercado consumidor poderoso, que há uma integração econômica profunda entre os dois países, além da complementaridade industrial, e uma proximidade geográfica que facilita o transporte e gera rapidez na troca comercial, algo essencial para indústrias que dependem de cadeias de produção just in time. Os investimentos chineses no México têm se concentrado no setor automotivo. Se você compara os investimentos americanos, ou mesmo o fluxo de comércio entre México e Estados Unidos e México e China, dá para notar que claramente os Estados Unidos continua sendo um parceiro econômico muito mais importante do que a China. Mas existe essa pressão, existe esse escrutínio, porque de fato os chineses têm aumentado os investimentos para a produção, para a manufatura de carros. Então é um aspecto desse jogo, dessa negociação entre a Sheinbaum e o Trump. Tentar limitar, na maior medida possível, essa presença chinesa no México, para que o México continue sendo esse parceiro econômico tão importante para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, como você estava falando, a Sheinbaum é muito pragmática e ela não vai negar nenhum investimento chinês de forma drástica, nem vai reduzir o fluxo comercial, ela só vai ser estratégica e pensar nas negociações com os Estados Unidos nesse momento tão delicado. E é aí que entra outro fator da estratégia da Sheinbaum. A presidenta, junto com os ministérios da Economia, das Relações Exteriores e da Segurança Pública, sabem que o discurso tarifário de Trump serve, antes de tudo, para alimentar sua base e um público mais reacionário dos Estados Unidos. E que o presidente usa da ameaça como tática de barganha para o tema migratório e na questão das drogas, mas que dificilmente leva a guerra comercial contra o México às últimas consequências. É um discurso para alimentar a própria base, para tentar oferecer uma solução fácil para problemas que de fato são estruturais dos Estados Unidos. Essas ameaças servem para chamar o governo mexicano para negociar
Então, forçar uma negociação e conseguir conquistas em outras áreas. Pelo menos é o que a gente tem visto na parte migratória. Então, se na parte econômica você gera uma ameaça, você chama para negociar, em princípio, voltado para o acordo comercial, e depois você vende como algo migratório, né, como se fosse um logro migratório, então eu também acho que é uma estratégia, né, baseado na ameaça, chamar os países para negociar e talvez usar a questão econômica como uma primeira frente, mas no fundo vender como soluções para outras áreas, principalmente a questão migratória, que é um tema que, pelo menos as pesquisas têm mostrado, que ele tem apoio interno. Prova disso é que Trump decretou somente uma vez a imposição formal de tarifas contra o México, isso no dia 1º de fevereiro de 2025. Mas no dia 3 do mesmo mês, após uma ligação entre a presidenta Sheinbaum e ele, foi acordada a suspensão temporária de 1 mês das tarifas. Como parte do acordo, o México comprometeu-se a reforçar a segurança na fronteira, incluindo o envio de 10 mil membros da Guarda Nacional para conter o tráfico de drogas e a imigração ilegal. Tuvimos una conversación con el presidente Trump, él hizo varias propuestas y finalmente pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues, la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México. Depois de fevereiro, Trump ainda fez mais 2 ameaças de impor tarifas ao México, mas voltou atrás em todas elas. A última delas foi em 2 de abril. Coincidentemente, era o mesmo dia em que eu estava na coletiva matinal que a presidenta presta ao povo mexicano todos os dias, as Mañaneras del Pueblo. Em um lance de sorte, ao levantar a mão, ela me escolheu para fazer perguntas. Sabendo que o anúncio de Trump sairia às 2 da tarde daquele dia, aproveitei a chance. Perguntei à presidenta Sheinbaum se ela poderia antecipar quais medidas o México preparava como resposta. Buenos días, señora presidenta y doctora Claudia Sheinbaum. Buenos días a todas las autoridades presentes. Buenos días también a todos los compañeros y compañeras de la prensa mexicana. Me llamo Mateo Cerqueira, soy periodista en Brasil. Presidenta, mi primera pregunta no podría ser otra sino acerca de Donald Trump, que anuncia hoy nuevos aranceles a productos importados a diferentes países del mundo, pero con un impacto especialmente fuerte en México, cuya economía depende en más de un 80% del comercio con su vecino del norte. Dado que estas medidas podrían afectar sectores clave, como el automotriz, ¿qué acciones concretas tomará su gobierno para contornear estos aranceles y reducir la vulnerabilidad económica de México? Y me gustaría saber si podríamos adelantar, ya que el anuncio sería mañana, ¿cierto? Pero no vamos a adelantar. Ah, perfecto. No hay problema. Mañana vamos a anunciar, es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. A presidente, alinhada à estratégia do seu governo, considerou que se antecipar aos anúncios de Trump seria um erro. Ao invés disso, antecipou que sua administração havia preparado um pacote robusto que ia além das tarifas de Trump e que o modelo brasileiro durante o governo da presidente Dilma Rousseff serviu como exemplo para esse pacote. Por cierto, con la presidenta Dilma Rousseff en su momento, ella hizo un programa muy interesante en el 2012 de fortalecimiento de la industria automotriz en Brasil. Incluso lo hemos estudiado porque nos interesa mucho. Ella puso un impuesto a la industria automotriz y fue reduciendo ese impuesto a la industria automotriz. No digo que lo vayamos a copiar porque son condiciones distintas. Digo qué fue lo que hizo ella. Puso un impuesto a lo que se importaba y también a la industria en Brasil. Y les disminuía el impuesto a partir de aumento en eficiencia, de inversión en investigación y desarrollo, de compra de autopartes, fuera en Brasil o en el Mercosur. Un programa integral
que permitió que del 2012 al 2017 se incrementara en 75% la producción automotriz en Brasil, fuera mayor el rendimiento vehicular y también hubiera más investigación y desarrollo en la industria automotriz. Muy interesante. Ela concluiu a resposta afirmando que o plano mexicano não se limita a uma reação comercial aos Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz, pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México se fabriquen en México. Pero además es parte del Plan México que diseñamos desde hace 6 meses. Y lo mismo es en otras áreas de la economía nacional, particularmente de la manufactura. Entonces, por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana. Y además vamos a seguir dialogando con Estados Unidos, que hay buena comunicación. Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional. No fim, naquele dia, Trump não impôs tarifa aos produtos do México e do Canadá que estão dentro do TEMEC, que correspondem à maioria das exportações dos dois países aos Estados Unidos. Porém, produtos fora do acordo, como aço e alumínio, foram taxados. Esse cenário indica que, embora a renegociação formal do TEMEC só aconteça em 2026, a pressão estadunidense já começou antes do prazo. Agora, a presidenta Sheinbaum precisa preparar o México para essa renegociação do acordo sem abrir mão da soberania mexicana e sustentar o projeto político que recebeu do ex-presidente López Obrador, um projeto que não pode se desconectar do povo. Amigas y amigos, se ha demostrado que el amor a la patria siempre llama. Hemos demostrado que el pueblo de México es mucha pieza y que juntas y juntos somos más, hacemos más y llegamos más lejos. Y aquí, en Plaza Pública, en el corazón de la República, siempre diremos con orgullo y amor: México es un país libre, independiente, soberano y democrático. E é nesse cenário de tensão internacional e reafirmação interna que a quarta transformação segue adiante, agora sob a liderança de Sheinbaum. No próximo episódio, a gente volta no tempo para entender como Cláudia chegou até aqui, desde a militância estudantil até se tornar a primeira mulher a ocupar a presidência do México, e o que isso representa para o futuro da quarta transformação. Se les invita respetuosamente a descubrirse y permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. O podcast Cláudia Sheinbaum, A Dama de Ferro Mexicana, é uma produção original de Matheus Cerqueira. Roteiro, entrevistas e locução por mim, com a colaboração de especialistas e do povo mexicano. Neste episódio, você ouviu trechos da presidenta Cláudia Sheinbaum, da professora do IBMEC Marcela Franzoni e da analista de risco para o México Marina Pera. Você também ouviu trechos do jornal da CNN Brasil. A edição e a sonorização são dos meus grandes amigos Diogo Leite e Rafael Canetti. Nos encontramos no próximo episódio, a quarta transformação e a ascensão de Sheinbaum. Meu muito obrigado e até lá!